Olá, sejam bem-vindos ao Veja e Vote, o programa de sabatinas com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, produzido pela revista Veja. Seguindo a legislação que determina a participação dos candidatos nos debates eleitorais, Veja convidou os 4 candidatos melhores colocados nas pesquisas, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional. Hoje, recebemos o atual governador do estado, Cláudio Castro, candidato também pelo PL. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente poder estar nesse tempo de eleição, falando um pouco das nossas propostas e do que a gente espera para o Rio de Janeiro. A partir de agora, eu vou te tratar então por candidato, que é o chapéu com o qual o senhor se apresenta aqui hoje. Fique à vontade. Vou pedir também para que a gente acione o cronômetro e teremos 40 minutos para começar a nossa conversa. Governador, gostaria de começar falando de economia. O estado vive uma situação de recuperação fiscal, tem um regime especial e o senhor recentemente pôde renegociar a dívida do estado. O que isso significou para os cofres públicos em termos de continuação de gestão e também em termos de investimentos que podem ser feitos a partir de agora no estado? Em primeiro lugar, foi uma grande vitória para o Rio de Janeiro, um regime difícil. O dia que eu assumi, dia 28 de agosto de 2020, faltavam 8 dias para vencer aquele outro regime de recuperação fiscal. Eu consegui, antes do prazo, fazer uma prorrogação dele até que se votasse o famoso PLP 101, que virou a Lei Complementar 178, que é o novo regime de recuperação fiscal. Daí em diante, uma longa jornada até a aprovação em si, muitos pontos, e finalmente, uns 2 ou 3 meses atrás, nós conseguimos a assinatura, o ingresso definitivo do Rio de Janeiro. Ele é uma tranquilidade que nós teremos por 10 anos para pagar as nossas dívidas de uma forma onde o Estado consiga ir se recuperando, mas também ir tendo a capacidade de quitar essas dívidas. Foi um grande embate meu com o Tesouro Nacional, que regime de recuperação fiscal não é regime de pagamento de dívidas, que era um pouco a lógica que eu sentia na equipe técnica do Tesouro Nacional. A lógica do regime de recuperação fiscal é porque eu possa me organizar, me desenvolver, para me organizando e me desenvolvendo, aí sim eu começar o pagamento das dívidas e a gente honrar os nossos compromissos com o governo federal. Então, nós temos nesse plano mais possibilidades de investimento do que nós tínhamos no outro. Eu acho que isso é de fundamental importância para que a gente pense no Rio de Janeiro que a gente quer para os próximos anos. Agora, no ano passado, foram só 2,7% de investimento, o menor índice entre os estados. Isso vai mudar? Já está mudando. Tem que lembrar que o ano que eu peguei, que foi em 2020, aquele ano o Estado começou a Lei Orçamentária Anual, que é a nossa LOA, com uma previsão de déficit de 10 bilhões de reais. Já no ano seguinte, o ano de 2021, o Estado começou o ano com uma previsão inicial de déficit de 20 bilhões de reais. E somente no ano de 2022 que nós começamos o ano com uma previsão de superávit de 3 bilhões. Somando isso, a questão da concessão do serviço de água e esgoto, tão conhecido como a concessão da SEDAI. Então, é um tempo novo para o Rio de Janeiro. Nós temos o maior programa de investimento da história do Rio de Janeiro, que é o Pacto RJ. Inclusive, eu queria convidar todos a entrarem na plataforma. A plataforma está sendo super elogiada, inclusive pelos órgãos de controle. É uma plataforma super democrática e super transparente, onde lá a gente demonstra todas as licitações, todas as obras, andamento de obra, tudo. E, com certeza, esse investimento que ele vem de um programa da Firjan chamado Canteiro de Obras, que eles me deram de presente, que é como a cadeia produtiva olha as obras necessárias para que o Rio possa crescer, juntamente com consultas minhas aos prefeitos. Eu abri aos prefeitos possibilidade de colocarem projetos nesse programa, para aí sim a gente poder olhar para a cidade, o que a cidade precisa para crescer. Qual é a nossa ideia? É descentralizar o investimento do Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro hoje, diferente de outros estados, tem ainda o seu interior muito empobrecido, muito desindustrializado, ainda realmente muito
não só o rural, mas o rural não na perspectiva do agronegócio, mas interiorando mesmo e com uma capacidade enorme de crescimento. Quando eu conversava com os outros governadores, os estados que menos sentiram a crise são aqueles quando o seu interior é desenvolvido. Então, a proposta hoje é criar a infraestrutura necessária no município, que nenhuma empresa, indústria, vai procurar um local que não tem infraestrutura. Infraestrutura de saúde, de educação, de qualificação profissional, de estradas para poder chegar ou no consumidor final ou na exportação. Então, nós estamos melhorando a infraestrutura do Rio de Janeiro para o Rio ser competitivo como um todo e diminuindo a carga tributária, que é fundamental. São 14 bilhões de outorga logo de cara, né, que significaram um bom reforço para o cofre. E esse calendário, vai sobrar alguma coisa para o próximo mandato ou, como alegam os adversários do senhor, está sendo tudo utilizado numa agenda eleitoral? Não, o programa que eu fiz, o Pacto RJ, ele é um programa de 3 anos. Então, ele é completamente fora da agenda eleitoral. Se ele fosse dentro da agenda eleitoral, ele seria de 1 ano só, de 6 meses. Quem apresenta um calendário de 3 anos, se quer fazer algo eleitoral? Até bem pouco tempo, a gente não tinha gasto ainda nenhum real. Agora que já começamos, se eu não me engano, empenhado, hoje tem na casa de 6 bilhões, um pouquinho a mais, e nós estamos começando as obras, as grandes licitações. Tem obras que são estruturantes e muito caras, e por isso o Tribunal de Contas segura essas obras para fazer uma análise criteriosa, e a gente agradece ao Tribunal de Contas fazer isso. As grandes obras nem começaram ainda, que é o metrô até a Nova Iguaçu, que é o corredor expresso de São Gonçalo, a Via Láctea já começou agora, que vai levar a Via Láctea até a Dutra, e também a 24 de maio em Itaboraí, junto com a Ponte da Integração, que vai ajudar o Porto do Açu a poder ser mais viável ainda. Enfim, são obras estruturantes, obras grandes, obras para o cluster automotivo, ali no nosso sul fluminense, que eles nos solicitaram obras para poder aumentar. E obra no estado inteiro, e com certeza essas obras vão dar ao Rio um novo status de infraestrutura para que possa ser um estado novamente atrativo ao investimento. A estação de metrô da Gávea está alagada. Há uma grande preocupação ali dos moradores do entorno e não só, né, de toda a comunidade carioca. O que vai acontecer? Ela é minha prioridade. Eu já fiz 2 licitações para fazer o projeto, para tirar aquela água de lá e terminar as fundações. Infelizmente, essas 2 licitações deram desertas em virtude do problema jurídico que existe ali. Nós estamos conversando tanto com a Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, e já há um entendimento hoje com a própria concessionária dela terminar essa primeira parte sem que isso fira esses acordos judiciais que estão sendo feitos. Então, o governo do Estado tem trabalhado. Hoje é uma questão que não depende do governo só. Se dependesse, eu já teria feito. Tanto que eu fiz 2 licitações e, infelizmente, esse problema jurídico, esse imbróglio jurídico, hoje atrapalha a gente conseguir. É urgentíssimo a gente tirar aquela água dali. Nós já vimos São Paulo que passou com um buraco afundando. A gente não quer que isso aconteça aqui. É prioridade da minha agenda, pelo menos terminar as fundações. E aí depois a gente vai vendo que o Estado é isso, é você ir tendo recurso e priorizando. Mas pelo menos tirar aquela água, acabar as fundações para que não tenha um risco, é minha prioridade total. Em relação à Supervia, há uma discussão muito grande se deve se colocar dinheiro do Estado, se não deve se colocar dinheiro do Estado. Existe a questão da concessão, os contratos não têm sido cumpridos e quem sofre é a população, que acaba tendo um serviço mal prestado, que todo dia há queixas. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? A Supervia é um problema grave. Isso aí a gente não põe essa sujeira embaixo do tapete. Basta nós entendermos que a concessionária do Brasil, do Rio de Janeiro, é a mesma do Japão, que é considerado lá o melhor do mundo. Então aqui é um problema da concessão, um problema sério, que foi agravado ainda durante quase 15 anos, que foi agravado demais durante a pandemia, onde gerou-se um desequilíbrio contratual enorme. Desequilíbrio contratual você resolve basicamente de 2 formas. Ou você aumenta a passagem,
ou você aporta dinheiro. A agência de transporte, a agência reguladora, falou que nós tínhamos que pagar um recurso que eles chamam de break-even, né? Que é esse prejuízo operacional. Eu consegui negociar agora, depois de muita briga com a Supervia, que esse dinheiro seja carimbado para que a gente possa investir em quê? Na operação e na manutenção. Exemplo, aterramento dos cabos, reforma das estações, reforma dos trens, melhora nos contratos de serviço dele. Então foi um valor de 250 milhões de reais parcelado para garantir que eles realmente façam. Se não cumprir, eu não deposito a próxima parcela. Então, o Estado hoje já depositou a primeira parcela, estamos acompanhando com eles esses investimentos para que a gente possa, assim, melhorar o serviço da população. Não há fórmula mágica disso. Encampar, no primeiro momento, não é uma solução viável, porque o Estado não tem expertise para fazer isso. Quem fala em encampar, eu não sei quem vai fazer, porque todo encampamento, geralmente, o serviço fica pior do que estava. Então, a ideia não é essa. Nós temos assinatura ou não de um aditivo em 30 de novembro, e essa data, com certeza, vai ser uma data definidora para a gente entender se essa concessão, não é só concessionária, mas se essa concessão ela tem condição de continuar de pé ou se a gente vai ter que ir para o modelo de uma nova concessão. O senhor cogita a caducidade do contrato? Cogito. Agora, só para entender, quais são os mecanismos legais que estão sendo criados para que esse dinheiro, de fato, redunde em melhorias de serviço e não seja uma coisa colocada... É um acordo firmado formalmente entre a concessionária e o governo do Estado. Foi firmado um acordo com punições para cada um. Então, ele é contratual. Foi um contrato, não é nada de boca. A gente fez dentro de toda a transparência para que a gente possa, sim, garantir a melhoria do serviço para a população. Falar um pouquinho de emprego, os dados têm sido favoráveis no primeiro trimestre deste ano em relação aos períodos anteriores e no segundo TRI também. Foi de 14,9% do desemprego para 12,6% de acordo com a PNAD, o principal indicador. E a capital 9,8%. A capital 9,8%. Agora no estado ainda está abaixo da média nacional, que é em torno de 9%. O que fazer para criar emprego para a população? Em primeiro lugar, isso que eu estou fazendo, melhorar a infraestrutura, fazer com que o Rio seja um local de uma infraestrutura melhor, diminuir a carga tributária, que é isso que eu estou fazendo. Por exemplo, eu zerei o imposto do arroz, do feijão, do botijão de gás. Agora fiz a maior redução do país na gasolina, na energia, nas telecomunicações e no transporte, fora programas como o Rio Log e o Polo Metal Mecânico, que são programas, sim, de atração de novos negócios. Juntando isso, as FATECs, que é o nosso ensino profissionalizante. Então, o Rio de Janeiro tem investido muito. Só eu, em menos de 2 anos, em menos de 2 anos, abri mais de 15 mil novas vagas e hoje nós temos 75 mil pessoas tendo qualificação profissional, que isso com certeza ajuda. Então, é um conjunto de fatores. Melhora da infraestrutura, redução da carga tributária, uma qualificação profissional de pessoas e um ambiente jurídico, político e de negócios melhor, que é o que a gente está fazendo, desburocratizando a máquina. Nos meus 2 anos à frente, inscritas na Juscerja, que é a instituição que toda empresa tem que entrar, foram 143 mil novas empresas, gerando um saldo positivo no CAGED de 258 mil novos empregos com carteira assinada. O Rio está em processo de evolução. Somado a isso tudo, a melhora na segurança pública, que é fundamental. E a gente sabe que muitas empresas saíram do Rio por causa de segurança pública e os índices do Instituto de Segurança Pública têm demonstrado que o Rio está evoluindo cada dia mais e que a gente está voltando a ser um local apto. Não é à toa que tem tanta empresa, inclusive gigantes, como Amazon, BRF, Magazine Luiza, União Química, vieram para o Rio de Janeiro, enquanto a gente via antigamente o processo inverso. A Egea veio para cá, a Iguá veio para cá. O processo antes era inverso desse gigante indo embora do Rio de Janeiro. Nós vamos falar de segurança pública, mas já que o senhor levantou, antes de falar de segurança, o tema da educação, eu queria perguntar para o senhor como fazer
para recuperar o tempo perdido na pandemia. Dados da ONG Todos pela Educação mostram que no Brasil aumentou em 66% o número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever. Esses dados não estão regionalizados, mas a gente sabe que afetaram todos os estados de maneira bastante profunda. E faltam professores na rede estadual de ensino. O que o senhor pretende fazer para mudar esse quadro e por que isso acabou acontecendo? Tem N fatores, né? O regime de recuperação fiscal é um fator desse. A quebra do Estado, como eu te relatei aqui, eu comecei com menos 10 bi, no ano seguinte menos 20 bi, e esse ano só que a gente começou a ter um alívio. Eu já chamei 600 professores do último concurso e já estou preparando um novo concurso. Tem que sempre reiterar que eu não posso aumentar nada, eu só posso, a partir da data do primeiro regime, repor aquilo que saiu. Então, eu sou vedado por lei hoje, pela Lei Complementar 178, a contratar professores que não sejam reposição. Então, se você olhar o Cláudio Castro em si, que só tem 2 anos à frente do governo, ele só pode repor aquilo. E sendo que no período do Cláudio Castro, ficou 1 ano e meio com a escola fechada em pandemia. Assim, é uma situação de realmente um planejamento daqui para frente para melhorar a educação. Estamos transformando agora 50 CIEPs em ETECs, que são CIEPs 100% tecnológicos, com um processo de vocacionar as escolas, tanto para o esporte, ou para o cívico-militar, ou para a cultura, para que a gente gere um interesse maior do aluno pelo professor e a valorização do profissional, com certeza. O servidor público do Rio de Janeiro, inclusive o professor, ele recebia no 10º dia útil. Tinha 7 anos que ele não tinha recomposição de salário. Nós fizemos uma recomposição de 13% esse ano, demos 3 auxílios tecnológicos para os professores e ainda voltamos o pagamento para o 3º dia útil, valorizando o professor, valorizando o médico, valorizando o policial, para que a gente possa realmente ter um funcionalismo público que funcione melhor, por óbvio, sem quebrar o Estado. O senhor mencionou o ensino cívico-militar. Essa será uma bandeira, tendo em vista que o senhor faz parte do mesmo partido de Jair Bolsonaro, é apoiado por Jair Bolsonaro, e esse é, na atual gestão, uma bandeira na educação? Olha, a minha grande bandeira é a educação vocacionada. E eu acho que nós temos que dar ao aluno, ao pai, a possibilidade de ter a vocação que ele gosta. Então, não é só o cívico-militar, mas ao esporte, à cultura, à tecnologia. Eu sou favorável que a gente gere um interesse a mais na escola. Mas a escola vocacionada... cívico-militar que é muito controverso entre educadores, seja um bom modelo de ensino? Seja um deles, que nós tenhamos a oferta. Não para a rede toda, mas que nós temos a oferta para aqueles pais que queiram poder colocar. Por exemplo, hoje o estado do Rio tem escola bilíngue. Então, assim, eu acredito que é, sim, mais uma boa oferta, como o esporte como a cultura eu sou músico. Eu adoraria estar numa escola que ensinasse música também com uma forma atrativa, inclusive profissionalizante. Para mim, seria, assim, uma maravilha se eu tivesse tido isso. Outros gostam de esporte, outros gostam de lutas. Você tem N vocações que são todas interessantes. O senhor também já falou de segurança pública, vou recuperar esse gancho para a gente poder falar a respeito dele. O Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a UF, mostrou que nos últimos 16 anos o território ocupado pelas milícias praticamente quadruplicou. Atualmente, de acordo com esse estudo, quase 4,5 milhões de fluminenses vivem sob o jugo das milícias na região metropolitana. Como fazer para acabar com esse problema, ou pelo menos por começar a enfrentá-lo, na medida em que a impressão que a gente tem é que entra gestão, sai gestão, o crime organizado continua avançando e impondo o seu poder paralelo em relação ao poder institucionalizado do Estado? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu respondo pelos últimos 2 anos. Esse é um estudo que fala em 16 anos.
E com todo o respeito que eu tenho à academia, à universidade, quando você pegar a lista das pessoas que participaram desse estudo, grande parte delas hoje, claramente nas redes sociais, apoiam uma outra candidatura, que fala exatamente isso. Por mais que eu tenha respeito Mas esse estudo, se o senhor me permite um claro. ponto, ele já vinha sendo feito em anos anteriores, quer dizer, o que o senhor está dizendo é que houve uma politização, mas esse estudo já vinha sendo feito antes. Por que só agora? Por causa disso, do meu respeito, mesmo que a gente tenha há 15 dias da eleição lança um estudo desse, com a maioria das pessoas apoiando claramente uma outra candidatura, mas por profundo respeito à academia, eu mandei esse estudo para o Instituto de Segurança Pública para que ele seja friamente analisado. A inteligência da Polícia Civil, ela não vai nesse caminho. Por exemplo, eu vou te dar um dado. Hoje tem 18 comunidades que nós tivemos que aumentar o combate ao tráfico, porque eram comunidades totalmente ocupadas pelas milícias e que hoje, graças ao combate que eu estou fazendo às milícias, o tráfico voltou a disputar aqueles espaços em 18 comunidades. Então, a inteligência da Polícia Civil vem direcionando em outro lado isso. Nós já prendemos 1.300 milicianos, nós já tiramos mais de 2,5 bilhões de reais das mãos deles e estamos também combatendo o tráfico. Eu sou sempre criticado por isso. Então, assim, não é o caminho que a inteligência da Polícia Civil tem visto. Por isso, para que não haja dúvida e por profundo respeito à academia, mesmo com esse adendo que eu fiz, eu mandei o estudo para o Instituto de Segurança Pública acerca de que eles façam os comentários necessários e, inclusive, a concordância ou discordância desse estudo, que, no mínimo, é esquisito, há 15 dias da eleição, o lançamento de um instituto desses que corroboraria uma tese de uma candidatura onde eles apoiam que é contra a gente. Independentemente disso tudo, vamos tratar então do problema, a questão das milícias. Ela é uma questão real. É real. Como enfrentá-la? Enfrentá-la como a gente está fazendo. Valorizando a polícia, nós tínhamos o segundo pior salário do Brasil, hoje temos o terceiro melhor salário do Brasil. Nós temos uma polícia completamente sucateada. Eu já abri concurso para a Polícia Civil, por exemplo, nós tínhamos 10 institutos médico legal fechados. Como se fazer um trabalho de perícia sério? Há 15 anos não tinha concurso para a área de perícia. Abri concurso, montei um prédio inteiro no centro da cidade só voltado para inteligência e investigação. Atualizamos todos os softwares de investigação que tinham mais de 6, 7 anos desatualizados. Na Polícia Militar, já chamei quase 3.000 policiais. Aumentei o segurança presente de 13 bases para 42. Fiz mais 30 bases do bairro presente. Estou reformando os 55 batalhões. Montei o maior centro de treinamento policial da América Latina. Inclusive com uma novidade que é a sala de tomada de decisão, onde o policial ele é treinado para tomar decisão em situações de estresse. Fiz o Cidade Integrada, que, na minha opinião, é um grande programa, que é a nova metodologia que a gente quer implantar nas comunidades. Então, é você valorizando a polícia, equipando a polícia, fazendo a polícia ter capacidade de ação, de investigação. Fizemos agora, junto com o governo federal, montamos um centro de monitoramento e imagem na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, outro em Volta Redonda. Atualizei todo do Rio de Janeiro, que a tecnologia era da Copa ainda. Então, atualizei tudo isso. Comprei 35 drones, 21.000 câmeras corporais. Isso é uma política de segurança que investe para o futuro. Governador, houve uma operação da Polícia Civil no Jacarezinho, uma das mais letais da história do Rio de Janeiro. Em seguida, o senhor implementou o Cidade Integrada. Qual é a avaliação que o senhor faz deste programa hoje? O Cidade Integrada tem sido um sucesso. Ele, por óbvio, é um piloto. É o que eu acredito muito. Eu acredito numa polícia cidadã, sim.
Eu acredito que a gente tem que levar a política pública para dentro das comunidades. Por exemplo, eu já tive mais de 1.400 mulheres, mães jovens, qualificadas no programa Desenvolve Mulher. Nós abrimos o Centro de Juventude novamente lá, o Centro de Apoio à Comunidade foi reaberto lá, reformamos a escola toda, inclusive a piscina, que era uma coisa que estava há 10 anos, nunca tinha mergulhado por uma pessoa, entregamos a piscina pronta, a quadra pronta, virou quase uma mini Vila Olímpica, tem projeto de segurança alimentar lá dentro. Eu já tirei 7.000 toneladas do Rio Salgado e Jacaré, e agora eu estou fazendo a canalização deles com o bulevar em cima, já reformamos quadras. Eu acredito que essa é uma política cidadã, onde você leva para dentro da comunidade a política pública. E a segurança é um braço só. Montamos um Detran dentro do Jacarezinho e de Manguinhos hoje. A FAETEC foi reaberta. Eu acredito nessa política pública. Mas, governador, houve também queixas por parte da comunidade em relação a determinados abusos por parte da polícia. E como a gente citou, ali tinha sido palco de uma operação com uma letalidade muito alta. Como fazer para mudar este drive da polícia que muitas vezes age com violência, não apenas com a criminalidade, mas acaba penalizando também a população? Ali você tem dois lados de uma moeda. Você tem um traficante que está tendo um prejuízo absurdo e que quer manter o poder, e aí ele tem o poder em cima da comunidade, e ele faz com que a comunidade, infelizmente, reaja de uma forma que não é verdadeira contra a polícia. E você tem também erros da polícia. Os erros da polícia nós coibimos. Não há instituição que puna mais os seus no Brasil do que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A gente realmente vem trabalhando muito com a corregedoria. Mas nós sabemos que há muitos casos, de pessoas da comunidade que são obrigadas por traficantes a fazer denúncias falsas. Então, nós entendermos o que, respeitando a comunidade sempre, esse é um fator primordial, que é respeitando a comunidade, mas a polícia fará o seu papel sempre. Esse é um governo que ele tem lado. Outros governos por aí, outros candidatos por aí, era amigo de bandido, agora é amigo da polícia, quer dizer que é amigo da polícia, o outro fala em chacina. Aqui não. Aqui nós somos o Estado amigo da família e da segurança pública. A gente quer devolver o direito de ir e vir para cada cidadão desse Estado, aonde quer que ele more. A questão da operação que você falou, eu não vou fugir da resposta, ali era uma operação de cumprimento de mandado judicial. Não era uma operação de cumprimento de mandado judicial. Quando a Polícia Civil chega para cumprir os mandados judiciais, o André era meu policial, que tem um filho da idade do meu. Ele foi tirar uma barricada e ele tomou um tiro criminoso na cabeça, covarde. E ele morreu ali. Eu fiquei feliz com o resultado da operação? Não. Eu não celebro morte de ninguém. Mas a polícia fez o seu papel e fará sempre. Porque, sinceramente, falando assim, pureza d'alma, quando um traficante daquele aponta uma arma para a polícia, é para a gente que ele está apontando. É para o cidadão de bem, é para o cidadão trabalhador. E a gente tem que coibir isso. E esse é o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. Recentemente, um ex-secretário do senhor foi alvo de uma operação do Ministério Público, foi preso e acusado de formação de quadrilha. O senhor já o defendeu. Qual a avaliação que o senhor faz hoje à luz dos fatos? À luz dos fatos, esses fatos pertencem hoje à Justiça e ao Ministério Público. Por óbvio que eu não concordaria nunca se ele tiver feito aquilo. O que eu defendi foi que o papel dele enquanto secretário, ou seja, o papel da polícia enquanto ele foi secretário, não condiz com nada disso. Foram presos 3 grandes contraventores, mais de 2.200 máquinas de videobingo foram apreendidas. A polícia melhorou, o Estado do Rio melhorou
todos os índices e isso não tem nada a ver. Instado a falar sobre a questão dele, o que eu falei foi o seguinte: há de se ter calma, porque nós já vimos no Brasil o que o assodamento aconteceu com a Lava Jato. Hoje, gente que era inocente sofreu e gente que era culpado está solto hoje, porque você teve um assodamento em fazer de qualquer jeito. Quando você politiza, põe na boca de um governador ou de qualquer outra pessoa algo que deveria ser da justiça, você está atrapalhando. E não é papel do governador comentar isso. O papel do governador é garantir o quê? Que a polícia funciona de forma autônoma. E eu queria te garantir uma coisa: uma instituição bicentenária como a Polícia Civil jamais se curvaria a ninguém, nem a secretário, nem a governador, nem a subsecretário. Então eu fico muito tranquilo com a atuação da Polícia Civil, porque ela é uma instituição e eu respeito muito as instituições. Governador, uma das questões relacionadas à segurança pública, que nem sempre é levada em consideração, é que ela também faz mal para o meio ambiente quando se tratam de áreas ocupadas pelo crime organizado que utilizam de áreas virgens e acabam desmatando para irregularmente construir ali construções, né, prédios que depois são também ilegalmente comercializados pelas milícias. Como fazer para tratar desse problema ambiental que acaba sendo muitas vezes minimizado pela questão grave da segurança pública em outros aspectos? Olha, a questão ambiental, em primeiro lugar, dos últimos muitos anos, o meu governo é o que mais se preocupa com a questão ambiental. A questão da concessão da SEDAI é o maior programa ambiental da história do Rio de Janeiro, com a limpeza total da Baía de Guanabara, do Complexo do Guandu, do Complexo Lagunar de Jacarepaguá e tantas outras, limpezas de rios, córregos. Foram mais de 300 milhões de reais no programa Limpa Rios, que desassoreou, limpou rios. Foram mais de 40 municípios em 2 anos. O programa Floresta do Amanhã, que é o maior programa de reflorestamento do Brasil hoje, de Mata Atlântica. O Ambiente Jovem, que eu tenho 4 mil jovens dando educação ambiental dentro das próprias comunidades. Eu acho que essa questão da ocupação irregular do solo, e aí independente se ela é da milícia ou se ela é de empresário, essa ocupação ela tem que ser combatida, tem que haver um processo de parceria entre as prefeituras e o governo estadual, porque a prefeitura que está lá todo dia, que está vendo o que está acontecendo, a prefeitura tem que avisar o governo: ó, estão ali construindo irregularmente. Aí a polícia vai e coíbe e preserva não só o meio ambiente, mas também toda aquela geoeconomia, todo o local. Eu compreendo que a questão ambiental é fundamental, sim, mas que a gente tem que olhar isso como um problema multidisciplinar, que ele tem segurança pública, ele tem economia, ele tem meio ambiente. É um problema realmente muito grave, eu concordo com você. Vamos falar um pouco daquele problema que é o encarado como mais grave ao lado da segurança pública pela população, que é a questão da saúde. Nós tivemos aí problemas graves de gestão na questão da saúde, foi inclusive em virtude disso que o senhor acabou assumindo o governo do Estado, mas a verdade é que, do ponto de vista da gestão, a população ainda enfrenta dificuldades no agendamento de exames, no agendamento de consultas, e essa fila tem sido bastante grande, gerando muitas críticas por parte da população. Como que o senhor pretende lidar com esse problema? A questão da fila, a fila estadual, que é o SER, um dos meus primeiros atos foi botar alguém que veio do Ministério Público na Secretaria de Saúde. Eu botei o Dr. Chaves, que infelizmente foi vitimado pela Covid, e o Dr. Chaves, ele era quem o conhecia, quem o conheceu sabe que é uma pessoa duríssima, respeitadíssima no Ministério Público. Quando eu convidei ele, eu falei: olha, agora o senhor vai mudar o lado do balcão. O senhor batia na gente, agora o senhor vai corrigir aqui. E o Dr. Chaves fez uma limpeza na saúde do Rio de Janeiro, pós o ex-governador e o ex-secretário que foi preso. Então, o Dr. Chaves fez esse processo de limpeza, e uma das coisas que ele julgou necessário e que eu concordei
foi abrir para o Ministério Público a fila do SER. Então, a fila do SER estadual hoje, o Ministério Público tem a senha que entra por dentro dela. Ninguém consegue mais botar a gente furar a fila sem que o Ministério Público saiba. A segunda vertente foi ajudar os municípios. Só para a capital, eu dei 300 milhões de reais para que pudessem zerar as filas. Em 2 anos, para atenção básica, eu depositei quase 4 bilhões de reais. E hoje, no dia de hoje, estão sendo construídas 34 novas unidades entre hospitais, UPAs e o maior centro de imagem, que é o Rio Imagem Baixada, que é o maior centro da América Latina, 5 mil exames por dia lá. Então, o Estado hoje saiu de um investimento anual na casa de 1,5 bilhão de reais para a casa de 6 bilhões de reais de investimento hoje, cofinanciando com os municípios. Eu estou reformando todas as UPAs e os hospitais estaduais hoje, todos estão em obra, pode ir em qualquer um deles, os que já não estão prontos estão em obras hoje, e eu estou cofinanciando os municípios em tudo, para que a gente possa cuidar desde a atenção básica, que eles tenham a capacidade de financiar a atenção básica, eu estou botando dinheiro para isso, até a alta complexidade, como a obra do Hospital do Cérebro, do Instituto Estadual do Cérebro, que eu entrego esse ano ainda, e que vai dobrar a capacidade de um equipamento tão importante. E eu não tenho dúvida que eu vou entregar daqui a 4 anos uma das melhores saúdes do Brasil. Agora, o modelo de gestão que tinha sido adotado era das organizações sociais, as chamadas OS, e foi justamente por ali que a corrupção acabou entrando. O senhor pretende manter que modelo para atingir esses objetivos que o senhor detalhou aqui agora? Eu vou te dar um dado. Em 2 anos, diminuí 69% a participação de OS na saúde. Eu tirei quase todas já, e vou tirar todas. O nosso modelo é fortalecer a Fundação Estadual de Saúde para que ela seja a nossa gestora. Então, o governo do Estado hoje diminui em 69%, uma redução recorde, exatamente por causa do problema que teve, e nós conseguimos sim, através da Fundação Saúde, com o Dr. Piloto, que é um médico respeitadíssimo, uma figura hiper reconhecida em toda a medicina do Rio. Ele tem feito um trabalho brilhante à frente da Fundação Estadual de Saúde, e a minha intenção é tirar todas as OS da saúde. Falar um pouquinho, já que estamos falando de gestão, em relação ao problema que aconteceu no CEPERJ. Houve um maior dimensionamento dessa autarquia, que não era destinada para os programas que ela passou a abrigar, e houve um problema muito grande no que diz respeito à transparência dos pagamentos feitos pela Fundação CEPERJ. Qual é a sua visão a respeito disso? O senhor já disse, houve problema. Vai minimizar um pouco demais o que aconteceu, governador? Não é. O Estado, como eu te falei, 10 bi de déficit um ano, 20 bi de déficit outro, programa social nenhum. Eu retomei a capacidade do Estado de fazer programa social. A gente fala do CEPERJ, mas tem vários fora dele, como o Restaurante do Povo, o Café da Manhã do Trabalhador, Hotel Acolhedor, Casa da Gente, o próprio Supera RJ. Outros programas foram para o CEPERJ exatamente para não precisar usar OS, que era o modelo de contratação anterior. O CEPERJ paga dessa forma há 30 anos. Não fui eu que inventei. Mas me permita. Claro. Houve além de um maior dimensionamento desses pagamentos, gente que recebeu que era da Assembleia Legislativa, gente que recebeu que era de outros lugares, prefeituras, por exemplo. O que ficou parecendo era um esquema de aporte e suporte político. Isso de fato aconteceu? Não aconteceu. Se houve alguma coisa política, foi prejuízo. O prejuízo político que eu tenho, se tem alguém lucrando politicamente com o CEPERJ, são os meus adversários. Eles transformaram um problema administrativo numa crise. Se tem alguém que teve vantagem eleitoral, foi quem é contra mim. Eu só tive prejuízo eleitoral com o CEPERJ. E qual o compromisso que o senhor assume para, numa nova gestão, esse tipo de coisa não volte a acontecer? Olha, eu já estou fazendo. Eu mesmo procurei o Ministério Público
para que a gente pudesse fazer um termo de ajuste de conduta, que é o instrumento necessário. Essa semana agora, fiz um documento onde eu encerrei os programas e eu abri tomada de contas e processo disciplinar para todas as pessoas que não conseguiram comprovar, e a gente está mandando isso para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Alguém que tenha vantagem eleitoral não manda punir quem errou, só quem realmente tem muita certeza do que está fazendo e está fazendo bem. Se alguém errou, será severamente punido, é o meu compromisso. Governador, temos 1 minuto para o senhor falar das suas considerações finais e se dirigir diretamente ao eleitor. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente estar fazendo essa sabatina, essa entrevista. São só 2 anos à frente, não tenho 4 anos, eu só tenho 2 anos à frente. Eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro melhorou em todas as áreas. Saúde, educação, segurança, mobilidade, investimento. O Rio de Janeiro é outro Rio de Janeiro hoje. Está tudo perfeito? Claro que não. Mas aqui você sabe como a gente pensa. Aqui não é a chapa que muda de opinião o tempo todo. Aqui nós sabemos para onde nós vamos e nós temos entrega. Dia 2 de outubro, Cláudio Castro 22. Governador, muito obrigado pela sua presença. E você continue acompanhando o Veja e Vote aqui em veja.com para ter a sua escolha do melhor candidato em quem votar.